Sejam bem-vindos ao canal do professor Anatólio Arce. Vamos dar continuidade à nossa série de resolução de questões de história de vestibulares por assuntos. E hoje nós vamos resolver sobre o assunto as independências nas Américas e a formação dos estados hispano-americanos. Nós já vamos começar com a questão 1 da FUVEST, que traz o seguinte enunciado. Vai dizer o seguinte, a independência das colônias americanas situava-se no contexto. O que a questão está falando? Ela está pedindo para que você identifique o contexto, certo? Político, econômico, social daquele momento histórico, do momento histórico em que viabilizou-se a independência das colônias americanas. Certo? Então, o item A, alternativa 1, vai dizer o seguinte: o contexto era do apogeu do Pacto Colonial. Ao contrário, essa opção ela está errada porque o contexto da independência das colônias latino-americanas é marcado por uma crise do Pacto Colonial. Certo? A alternativa B também não é marcado pela crise do sistema feudal. O processo de expansão marítima, sim, foi marcado pela crise do sistema feudal, mas não das independências das colônias, certo? Portanto, a B também está errado. A C vai dizer que é do enfraquecimento da burguesia europeia. Ao contrário, o processo de fortalecimento da burguesia europeia, sobretudo quando nós estamos falando da presença inglesa no comércio marítimo mundial, você tem ali a Inglaterra e os bancos ingleses querendo comercializar com essas repúblicas recém-independentes, inclusive mediando o reconhecimento entre a metrópole espanhola e portuguesa e suas ex-colônias na América. Inclusive, a Inglaterra financiou muito desses processos de reconhecimento da independência das repúblicas recém-fundadas aqui na América, certo? Portanto, a B e a C está equivocado. A D vai falar do fortalecimento dos estados absolutistas, está errado, porque foi o contrário. A independência das colônias americanas ela ocorre no bojo do enfraquecimento dos estados absolutistas em virtude das invasões napoleônicas, que dá o pontapé inicial e que incentiva as elites crioulas locais a pôr em andamento o processo de independência, certo? Portanto, a D também está errado. E só sobra a E, da crise do monopólio das metrópoles. Ou seja, a independência das colônias americanas ela é parte do contexto de crise do monopólio das metrópoles. Porque com a crise do monopólio das metrópoles, você tem o enfraquecimento do pacto colonial e o enfraquecimento do absolutismo em virtude das invasões napoleônicas. As invasões napoleônicas, de fato, se tornam um sintoma desse enfraquecimento do absolutismo. Portanto, na questão 1, a alternativa correta é a letra E. Vamos à questão 2 agora. A questão 2 ela é de responder, certo? Então, o que a questão está pedindo? Está pedindo o seguinte: indique 3 fatores que influíram no processo de independência das colônias inglesas na América, certo? Então, qual é a chave do entendimento? Colônias inglesas, o que proporcionou, o que influenciou, melhor dizendo, no processo de independência das colônias inglesas na América. De quais colônias inglesas que estão falando, que a questão está falando? Das 13 colônias, por isso que ele utiliza o termo colônias inglesas. Aí você pode pensar o seguinte, que a Jamaica também era uma colônia inglesa, a ilha da Jamaica, a atual Jamaica, e a Guiana inglesa também era uma possessão inglesa na América. Mas o que a questão está pedindo é das 13 colônias. E quando você fala em independência das 13 colônias, não havia apenas um fator só, tá bom? Então, você tem que entender esse processo como parte de algo muito mais complexo. Entretanto, a questão está pedindo 3 fatores. Os 3 fatores são aqueles que a historiografia aponta como principais fatores que influenciaram no processo de independência das colônias inglesas na América. O primeiro deles foi o aumento dos impostos. O que a Inglaterra fez? A Inglaterra saiu da Guerra dos 7 Anos contra a França com o erário extremamente debilitado. Então, como que a Inglaterra fez para equilibrar as suas contas públicas? Ela pressionou as colônias. Então, ela aumentou os impostos das 13 colônias, porque as 13 colônias eram as colônias mais prósperas do sistema colonial inglês.
Primeiro, ela aumentou os impostos das 13 colônias. O segundo foi que ela acabou com o monopólio da questão do chá e da questão do algodão, certo? Ou seja, ela pressionou as colônias a não poderem mais comercializar com outras praças. Por quê? Deixa eu explicar uma coisa. O pacto colonial nas 13 colônias, sobretudo nas colônias do norte, ele era mais brando, certo? Só que a Inglaterra se viu pressionada com suas contas públicas, então ela aumentou os impostos dos colonos, que irritou os colonos bastante, e ela fez com que os colonos tivessem menos opções, apertou o pacto colonial para os colonos terem menos opções. E a terceira questão que você pode dizer era a questão das ideias iluministas que chegavam com mais liberdade nas 13 colônias inglesas do que propriamente nas colônias da América Ibérica. É óbvio que esses são os três fatores principais: questão dos impostos, questão do monopólio e questão das ideias iluministas. Ou seja, esses três fatores eles se combinaram com outros fatores mais complexos que levaram ao processo de independência das colônias inglesas, certo? Portanto, respondido à questão 2. Vamos à questão 3. A questão 3, vou baixar um pouquinho mais, ela também é de responder, mas ela tem dois itens, o item A e o item B. E ela é da Unicamp e ela vai dizer o seguinte, na Declaração de Independência dos Estados Unidos, afirma-se que estas colônias unidas não se devem continuar, são e devem, melhor, vou ler de novo porque eu me atrapalhei. Afirma-se, estas colônias unidas são e devem continuar a ser estados livres e independentes. Vamos lá, letra A. A quais liberdades já existentes nas colônias o texto se refere? O texto está se referindo às liberdades locais. Por quê? Você tinha nas colônias inglesas na América, sobretudo nas colônias do norte das 13 colônias, um poder local muito forte. Você tinha uma certa autonomia, tanto das colônias, certo, que se tornaram os 13 estados ali da costa leste dos Estados Unidos, mas depois agregou-se a Califórnia, agregou-se mais um ali, mas os 13 estados que compunham as ditas 13 colônias. Você tinha uma autonomia entre essas colônias e você tinha uma autonomia do poder local dentro dessas colônias. Então, a quais liberdades já existentes na colônia que o texto se refere? À liberdade local, certo? A liberdade de organização local e de autogestão local. Então, para unir as 13 colônias em torno de um único projeto de independência, o que os pais fundadores daquele momento histórico tiveram que defender? A continuidade da autonomia local. Isso é muito forte nos Estados Unidos até hoje, o poder local gozar de autonomia para que cada pessoa, ou cada localidade, melhor dizendo, cada grupo de pessoas viva de acordo com as suas especificidades locais. Isso foi bom por um ponto, isso era bom porque aumentava o poder local, desafogava o poder central de várias obrigações, mas por outro lado, quando precisou se abolir a escravidão, conferir direitos civis aos negros se tornou mais difícil, porque várias localidades demonstraram resistência no tocante à abolição da escravidão e no tocante a conferir direitos civis iguais a negros e brancos. Se por um lado foi algo bom, por outro se tornou um problema, portanto, a quais liberdades estavam falando? Das liberdades de poder local e das liberdades econômicas. Basicamente, essas duas liberdades em que os Estados Unidos foram formados basicamente pela ideia de liberdade. E muita gente que tem uma leitura simplista acha que as liberdades que se referiam nesse momento histórico, as pessoas, os homens que conferiram o processo de independência, muita gente acha que eram as liberdades políticas, mas não se restringia às liberdades políticas propriamente. Eles falavam de liberdades, estavam falando muito mais de liberdades econômicas contra monopólios, contra a interferência do Estado no comércio, certo? Do que propriamente com liberdades políticas. Então tem toda uma sutileza na questão da estrutura social da América colonial inglesa que é importante se atentar, certo? Na questão B, ele está falando o seguinte, que atividades econômicas, políticas e culturais os colonos já haviam desenvolvido com base nessas mesmas liberdades. As atividades econômicas que eles já haviam
desenvolvido era o comércio e também uma certa manufatura, uma certa indústria manufatureira. Então era a liberdade econômica, era o comércio no tocante a você ter um livre mercado para a concorrência e que aquele que produz o produto melhor e mais barato que ganhe a concorrência em pé de igualdade em termos econômicos. A liberdade política era a questão do poder local, que eu já mencionei, e a questão cultural era a atividade das universidades. Por exemplo, várias universidades norte-americanas, a de Harvard é um exemplo, ela foi fundada ainda durante o período colonial, certo? Então eles já haviam desenvolvido essas liberdades econômicas no comércio, política na gestão do poder local e cultural na formação de universidades, certo? Portanto, a questão 3 ela também já está resolvida. Vamos agora à parte B da nossa resolução de questões. É o mesmo assunto, mas é a parte B. A parte B é uma questão fechada de múltipla escolha, então agora não é uma questão aberta, nós vamos ler a questão e eliminar as alternativas, diferente das duas questões anteriores que nós respondemos, porque era questão de responder, a chamada questão aberta. Tá? A questão aberta é de responder, questão fechada é de múltipla escolha. Vamos lá, a questão 1 da parte B vai dizer o seguinte, dentre os fatores que influenciaram a independência de grande parte das colônias espanholas na América, podemos citar. Alternativa A, vamos ler a alternativa A. A decadência e o empobrecimento da Espanha com a fragmentação do território espanhol pelas forças hegemônicas da Europa, os Habsburgos sedentos em ampliar a sua influência no mundo, controlando as colônias espanholas. Essa alternativa ela está equivocada, ela está errada, descartem essa alternativa, porque havia sim a decadência e empobrecimento da Espanha, mas isso não levou o território espanhol a ser fragmentado. O que houve naquele período histórico por conta das invasões napoleônicas? Houve a invasão, o próprio nome já diz, houve a invasão da Península Ibérica, leia-se Portugal, Espanha e Portugal, por tropas francesas de Napoleão Bonaparte, mas o território não foi fragmentado. Quando o Napoleão Bonaparte ele toma a Península Ibérica e em 1808, maio de 1808, ele força a abdicação do monarca espanhol Carlos IV e de seu herdeiro Fernando VII, chamado de abdicação de Baiona. Quando ele força aquilo ali, ele entroniza o seu irmão José Bonaparte no trono espanhol. O Napoleão não fragmenta a Espanha, ele entroniza o seu irmão no trono espanhol, certo? Então, essa questão ela está equivocada, e a questão dos Habsburgos, que teve a disputa na Guerra de Sucessão Espanhola entre 1701 e 1715, em que a dinastia Habsburgo ela é derrotada e assume o trono o Felipe d'Anjou, que era neto do Luís XIV, o Rei Sol, trocando a Espanha de uma dinastia Habsburgo para uma dinastia Bourbon, o trono espanhol se torna um trono borbônico. Isso ocorreu antes da questão do processo de independência, então ele está descontextualizado, certo? Essa alternativa está errada, risquem, marquem X nessa alternativa. Vamos ler a alternativa B. A alternativa B vai dizer o seguinte, o enriquecimento de algumas colônias, como a Colômbia e o México, que por isso começaram a fomentar revoltas com o objetivo de se independer da Espanha. Essa alternativa ela está totalmente equivocada, por mais que houve um certo enriquecimento, mas não muito significativo, das colônias da Colômbia e do México, mas se você for ver, as colônias da Bacia do Prata eram mais ricas, mas não foi o enriquecimento das colônias que levaram ao processo de independência, porque o enriquecimento das colônias era um fator de legitimação da monarquia. Então, era muito mais fácil a monarquia ser contestada em um cenário político de empobrecimento das colônias do que de enriquecimento das colônias,
certo? Portanto, o enriquecimento das colônias, sobretudo México e Colômbia, não foi fator que precipitou o processo de independência. O que você pode dizer é que a formação de uma elite crioula levou ao incentivo do processo de independência. Até aí tudo bem, mas o que deu o pontapé inicial aos processos de independência foi um acontecimento na Europa, que foram as invasões napoleônicas e a deposição do monarca espanhol e de seu herdeiro, certo? Portanto, você não pode atrelar isso daí porque a elite crioula aqui da América não se mexeu significativamente em favor da independência até 1808, quando ocorre a invasão da Espanha pelas tropas de Napoleão, certo? Portanto, a alternativa B também está equivocada. A alternativa C vai dizer o seguinte: a exaustão das riquezas americanas e seu consequente empobrecimento levaram a um paulatino desinteresse espanhol pela América, o que ajudou no processo de independência. Não houve desinteresse da Espanha pela América. A Espanha tentou manter suas colônias, inclusive enviando tropas para combater contra os soldados rebeldes, contra as tropas independentistas, só não enviou mais porque a Espanha estava ainda tentando expulsar o invasor napoleônico da própria península, certo? Depois que ela consegue expulsar o invasor napoleônico da própria península em que o Napoleão Bonaparte acaba sendo derrotado na Batalha de Leipzig em 1813, em que ele se vê extremamente debilitado, depois ele volta e é derrotado definitivamente em Waterloo, mas a partir de 1813 você tem uma reconfiguração na Europa que permite à Espanha mobilizar mais tropas para tentar reaver suas colônias, mas isso não surtiu efeito, certo? Então, essa alternativa ela está equivocada. Não havia um paulatino desinteresse espanhol pela América. A Espanha demorou muito tempo para aceitar as novas repúblicas surgidas a partir da fragmentação do seu império colonial na América, certo? Portanto, a questão C está equivocada. A questão D vai dizer o assassinato de Simão Bolívar, grande líder revolucionário americano, por forças espanholas, estimulou os colonos da América Espanhola a se rebelarem contra a metrópole. Essa alternativa está totalmente equivocada, não tem pé nem cabeça. Eu sei que tem alguma história, sobretudo foi aventada pelo chavismo na Venezuela, de que Simão Bolívar havia sido assassinado por um soldado colombiano, envenenado, na verdade, pela oligarquia colombiana, mas essa tese ela não tem sustentação teórica em documentos históricos. O Simão Bolívar não foi assassinado, e se tivesse sido assassinado, isso ocorreu, a morte de Simão Bolívar ocorreu em 17 de dezembro de 1830, portanto, quando os processos de independência estavam militarmente consolidados aqui na América. Certo? Já não estava consolidado esses processos de independência no âmbito diplomático, mas no âmbito militar já estavam consolidados. Certo? Portanto, nem Simão Bolívar foi assassinado, nem a data da sua morte está condizente com o processo de independência, por mais que Simão Bolívar tenha feito parte desse processo de independência, sendo uma figura de proa, um personagem histórico relevante, sobretudo na emancipação política da América Andina, certo? Bom, mas a alternativa D também está equivocada. A única que sobra para nós analisarmos, que é a correta, é a alternativa E. E a alternativa E vai dizer o seguinte: o rompimento do chamado Pacto Colonial, que dava estabilidade e garantia de continuidade para as metrópoles, e as invasões napoleônicas, que além de desestabilizar os poderes tradicionais da Europa, estimulavam diretamente os processos de independência. Então, essa alternativa, que ela é a correta, ela trata da questão do chamado rompimento do Pacto Colonial, porque o Pacto Colonial ele é rompido por conta das invasões napoleônicas. As várias tentativas ou pequenas rebeliões que ocorreram na América Espanhola colonial na segunda metade do século
na segunda metade do século XVIII, a partir de 1750, todas elas foram combatidas e vencidas, à exceção do Haiti, mas isso é outro processo histórico. Na América Hispânica, todas elas foram combatidas e vencidas pelas tropas metropolitanas. Então, o fator principal que desencadeou os processos de independência foi a deposição do monarca, em que enfraqueceu bastante o poder real. Certo? Então, o pacto colonial ele foi rompido com a abdicação do rei, com todos os problemas que a Espanha estava vivendo lá na península, certo? Esse pacto colonial ele dava estabilidade de garantia de continuidade para as metrópoles, e as invasões napoleônicas desestabilizaram os poderes tradicionais. Quando a Santa Aliança, a partir de 1820, ela tenta recompor, a partir de 1815, 1820, por aí, ela tenta recompor a configuração territorial da Espanha antes da Revolução Francesa, já não consegue mais voltar àquela configuração, o mundo já tinha mudado. Certo? Portanto, na questão 1, a alternativa correta é a letra E. Vamos agora à questão 2. A questão 2, que também é uma questão fechada, vai trazer o seguinte enunciado. Até a definitiva conquista da independência, as colônias espanholas passaram por algumas revoltas no período de 1810 a 1816. Porém, foram todas reprimidas, conforme eu falei agora há pouco. Destacam-se, entre outras, vamos lá, alternativa A. A revolta do Paraguai e da Argentina em 1811, marcadas pelo massacre de argentinos e paraguaios pelas forças espanholas. Essa alternativa ela está completamente equivocada, não houve esse massacre de argentinos e paraguaios pelas tropas espanholas, o processo se deu por outro viés, certo? Portanto, a alternativa A está equivocada. As revoluções cubana e haitiana reprimidas entre 1810 e 1815. Aqui tem uma incoerência muito grande, porque a Revolução Cubana, por mais que alguns autores encaixem a Revolução Cubana como parte do processo de independência de Cuba, ela só ocorreu em 1959. Cuba foi a última possessão espanhola a conquistar sua independência entre 1898 e 1902, mas foi feito sob os auspícios dos Estados Unidos. E as revoluções dita haitiana, ela foi a primeira a ocorrer na América Latina de independência de países latino-americanos. Portanto, essa alternativa ela está totalmente equivocada. Vamos à alternativa C. A alternativa C vai dizer o seguinte, ó. A revolta do México, liderada por Hidalgo Morelos, e a venezuelana, liderada por Francisco de Miranda. Essa alternativa ela está completamente correta, porque as revoltas que ocorreram nesses períodos históricos que estão colocadas na alternativa, a alternativa C é a correta. Ocorreu a revolta do México, lá liderada por Hidalgo Morelos, no Grito de Dolores, e a venezuelana, liderada por Simão Bolívar. Muita gente pode confundir essa alternativa porque ela traz Francisco de Miranda e não o Simão Bolívar. O processo de independência da Venezuela, quem quiser estudar, tem vários livros sobre isso, inclusive tem até livros que eu escrevi. O processo de independência da Venezuela, ele tem, o Bolívar se torna a proa do processo, ele se torna líder desse processo durante as guerras de independência. Mas, nesse contexto em que a questão fala, o Miranda era o líder, era o comandante considerado mais capaz pela elite crioula e pelas circunstâncias para comandar o processo de independência. Fato que esse processo tem muitas nuances, é extremamente complexo, não vem ao caso para a gente destrinchar aqui, mas a Revolução Venezuelana ela foi liderada nos seus princípios por Francisco de Miranda, portanto, a alternativa C, ela está correta. Vamos à alternativa D, vamos eliminar a alternativa D e a alternativa E, porque essa é a nossa função. Vamos lá. A alternativa D vai dizer o seguinte, ó, a revolta do Uruguai, reprimida por forças lusas em território brasileiro. Essa alternativa ela está completamente equivocada, porque a questão da Cisplatina ela vai ocorrer em 1825, no Bojo ali, quando Dom Pedro I já é o imperador do Brasil. Certo? Portanto, a alternativa D está equivocada.
A alternativa E vai dizer o seguinte: a ação revolucionária das Províncias Unidas da América Central, em 1815 e 1816, que, após ser sublevada pelos espanhóis, estimulou Bolívar e outros líderes a enfrentar os espanhóis em guerras de independência, que culminaram com a independência de toda a América Espanhola. Essa alternativa ela não faz sentido porque Bolívar não atuou, ele não tinha como inspiração processos que ocorreram na América Central. A inspiração de Bolívar era basicamente do contexto de suas críticas ao cenário colonial europeu, tendo em vista que o Bolívar passou mais tempo de sua vida, até 1810, o Bolívar tinha passado mais tempo de sua vida na Europa do que propriamente aqui na América. Certo? Portanto, a questão 2 da parte B, a alternativa correta é a letra C. Vamos agora à parte C da nossa série de resolução de questões de história sobre a independência das Américas e a formação dos estados hispano-americanos. A parte C vai trazer 5 questões para nós resolvermos. Vamos resolver a questão 1, lá de uma universidade lá de Minas Gerais. Vamos lá. Parte 1 vai dizer o seguinte: dentre as classes sociais que compunham as sociedades legadas pelos espanhóis na América, temos os chapetones e os crioulos, que eram respectivamente. Essa questão ela é extremamente longa, só que ela não é tão difícil. O que eram os chapetones? Os chapetones eles eram espanhóis, nascidos na Espanha, que vinham para a América ocupar cargos na administração pública e eclesiástica. E os crioulos eram espanhóis brancos, nascidos na colônia. Então você tinha uma sociedade que ela era dividida, a elite era dividida nesses estratos, certo? Entre os crioulos tinha também uma subdivisão. Por exemplo, os crioulos ricos, que eram donos de terras e escravos, eram chamados de mantuanos. No caso da Venezuela, eram chamados de mantuanos. E esse termo chapetón ele foi conferido pelos crioulos aos espanhóis peninsulares que vinham para cá, certo? Ocupar esses altos cargos na administração pública e eclesiástica, certo? Eles se ressentiam como pessoas preteridas nesses cargos, e aí eles chamavam esses espanhóis peninsulares de chapetones. Certo? Só com essa informação você consegue resolver a questão, mas nós vamos resolver junto. Vamos lá. Alternativa A vai dizer o seguinte: os primeiros eram senhores de terras e donos de escravos em grande quantidade, e os segundos comerciantes e traficantes de escravos bastante ricos. Essa alternativa ela está errada. A alternativa B vai dizer o seguinte: os chapetones eram chamados caudilhos que controlavam política e economicamente durante tempos uma grande região, e os crioulos eram o segmento militarizado da sociedade hispano-americana. Essa alternativa está equivocada, porque os caudilhos, é uma figura que ele surge no pós-independência. Ele não surge durante, você está falando das classes sociais que compunham as sociedades legadas pelos espanhóis na América, ou seja, nós estamos falando da sociedade colonial, certo? Portanto, a alternativa B também está equivocada. A alternativa C vai dizer o seguinte: os primeiros foram ativistas que, ao lado dos libertadores, propagandearam e tornaram possíveis a formação dos estados hispânicos devido ao trabalho político desenvolvido pelos chapetones. E o segundo era a elite comercial e econômica contra os quais os chapetones e os revolucionários lutaram. Essa alternativa está completamente errada porque, por mais que haviam chapetones que integraram o exército
libertador, alguns poucos, certo, a maioria deles mantinham-se fiéis às colônias e quando ocorreram as guerras pela independência, muitos deles fugiram da colônia e voltaram para a metrópole, certo? Portanto, essa alternativa está equivocada e você não pode falar que a elite comercial ela era o grupo econômico contra o qual os chapetones e os revolucionários lutaram, melhor dizendo, perdão, até porque você tem que o processo de independência da América Hispânica foi liderado pela elite crioula, razão pela qual esse processo de independência da América Hispânica teve um caráter extremamente conservador, tendo em vista a manutenção da estrutura fundiária e dos preconceitos raciais. Certo? Portanto, essa alternativa também está equivocada. A alternativa D vai dizer o seguinte: os chapetones, até o nome era pejorativo, denominando os mestiços de espanhóis e índios, eram tratados como servos e formaram, juntamente com os indígenas, a base social de todos os estados hispânicos, e os crioulos eram as elites econômicas oriundas da América. Essa alternativa está errada, a definição de crioulo está correta, mas a definição de chapetone está completamente equivocada. A alternativa E, que é a correta, vai dizer o seguinte: os chapetones eram os burocratas espanhóis da América, contra os quais se lutou pela independência, e os crioulos eram a elite econômica de origem espanhola que formavam a oligarquia hispânica da América. Portanto, na questão 1, a alternativa correta é a letra I. Vamos agora à questão 2. A questão 2, ela é da Universidade Federal do Pará, e ela vai trazer o seguinte enunciado: o Paraguai, como nação independente, sempre foi exemplo contemporâneo para a América Hispânica. Sua autonomia política, que mesmo sustentada em uma base autoritária, como na maioria dos países recém-independentes, conseguiu ter uma autossuficiência econômica espantosa, com manufaturas próprias e uma estrutura agrária socializada. Porém, havia um problema de ordem econômica que acabou tendo graves consequências para o Paraguai. Quais foram essas? A história do Paraguai é uma história extremamente controversa, porque as narrativas históricas sobre o Paraguai são muito influenciadas pela guerra contra a Tríplice Aliança. Então você tem uma historiografia totalmente, ou em alguns casos, descompromissada com os relatos históricos e que tem a função de culpar os vizinhos do Paraguai pelos seus problemas. Certo? É óbvio que o Paraguai lutou contra dois países, no caso um império e uma república extremamente maior que ele. Foi uma luta desigual, mas essa luta ela começou a ser desenrolada após a década de 1850, não nesse processo de independência. Certo? Só que a questão está perguntando quais foram essas consequências. Vamos lá. O surgimento do Paraguai como potência regional afligia os demais estados da Bacia do Prata devido à sua influência crescente. Essa alternativa ela está equivocada. Haviam rivalidades ali, mas você não tinha o surgimento de um Brasil de um Paraguai, melhor dizendo, como potência regional. Você tinha um Paraguai com um comércio relativamente forte, mas que não tinha saída para o mar, o que enfraquecia o crescimento, que inibia, de certa forma, o crescimento comercial do Paraguai, além de que a Argentina reivindicava o Paraguai como parte de seu território, como uma província, parte das Províncias Unidas do Rio da Prata. Certo? Portanto, essa alternativa ela está equivocada. A alternativa B vai dizer o seguinte: a transformação das grandes reservas minerais paraguaias acabou por provocar a cobiça dos demais estados da região, que começaram a planejar uma invasão contra o seu território. Você não tinha grandes reservas de minerais no Paraguai. Então você pode tirar aqui o que o Paraguai tinha era uma grande plantação de erva mate. Era praticamente o carro-chefe da economia paraguaia. Portanto, a questão B você pode colocar como equivocada. A questão C vai dizer o seguinte: o confinamento do Paraguai em uma faixa sem acesso para o mar dificultou a sua expansão econômica na mesma medida em que fazia com que o país se tornasse refém dos países que possuíssem esse acesso. Essa alternativa ela está
correta, completamente correta. O Paraguai ele foi confinado a uma faixa sem acesso ao mar devido às suas especificidades. Para ele escoar a sua produção, ele tinha que escoar a sua produção pelo Rio da Prata, certo? Que abrangia os territórios ali da Argentina, abrangia o Brasil. Ele tinha, para ele conseguir um acesso para o Atlântico, era um grande problema. Isso daí dificultava a expansão econômica paraguaia, certo? Portanto, essa que é a questão correta. Vamos ler a alternativa, essa que é a alternativa correta. Nós vamos ler a alternativa D e a alternativa E para eliminar. Vamos lá, a alternativa D vai dizer o seguinte: a expansão econômica acabou levando os paraguaios a uma expansão militar, já que a maioria dos estados vizinhos sofria ainda com problemas de estabilização pós-independência. Essa expansão militar, ela começa no Paraguai depois, certo? Ela começa depois. A expansão econômica ela não levou os paraguaios a uma expansão militar. A expansão militar ela ocorre porque o Paraguai se sentia injustiçado por não ter sua saída para o mar, certo? Então ele buscou, por meio da expansão militar, ele enfrentar os países da Bacia do Prata, que era a parte mais acessível para o mar, para o Paraguai naquele momento histórico, certo? Portanto, a alternativa D está equivocada. A alternativa E vai dizer o seguinte: a ação dos chamados conservadores impôs aos paraguaios, via Conselho de Estados Hispânicos Independentes, uma sobretaxa sobre seus produtos, dado seu baixo custo, que trazia desequilíbrio para a economia latino-americana. Essa alternativa ela está equivocada. Ela está equivocada porque você não tinha na política paraguaia os chamados conservadores, certo? Tanto é que você pode dizer que na questão dos aliados, o Brasil foi um dos primeiros a reconhecer a independência do Paraguai em 1844, certo? Então você não tinha uma imposição dos estados hispânicos independentes ao Paraguai. Você tinha a dificuldade, óbvio que eles impunham algumas sobretaxas aos produtos paraguaios, certo? Que o Paraguai se sentia economicamente prejudicado. Portanto, na questão 2, a alternativa correta é a letra C. Vamos à questão 3 agora. A questão 3 vai trazer o seguinte enunciado: com relação à formação e à consolidação do Estado mexicano, podemos afirmar que, vamos lá, alternativa A, apoiado pelos Estados Unidos, os mexicanos se libertaram da Espanha e inicialmente construíram um Estado monárquico no estilo do brasileiro, com a ascensão de um imperador quase um século, como forma de dar unidade e identidade ao país. Essa alternativa ela está completamente equivocada. Primeiro que a independência dos Estados mexicanos, ou a independência do México, não foi apoiada pelos Estados Unidos. Os Estados Unidos não apoiaram economicamente e militarmente os processos de independência da América Hispânica. Eles estavam muito mais preocupados com os seus problemas internos, certo? E o México, por mais que ele tenha instalado uma monarquia, as duas tentativas monárquicas de implantar a monarquia que ocorreram no México, elas foram tentativas trágicas, que tiveram fim trágico. As duas acabaram em fuzilamento, certo? Tanto do Iturbe quanto do Maximiliano. Então eles não construíram um Estado monárquico do estilo brasileiro. Aqui no Brasil a monarquia durou mais de 60 anos, certo? Portanto, na questão 3, a alternativa A está errada. Vamos à alternativa B. A alternativa B vai dizer o seguinte, ó: após a guerra de independência contra a Espanha e a França, assumiu o poder local, porém sem dar conotações coloniais. Fez nomear o imperador Bonaparte IV. Essa alternativa está equivocada. Não tem o que discutir com essa. A alternativa C vai dizer o seguinte: sustentado com base no caudilismo, o México passou por um período inicial de transição até as autocracias de Benito Juárez e Porfírio Dias, entre outros caudilhos menores que deram à unidade mexicana territorial e política. Essa alternativa ela está correta. Foi realmente, o México foi sustentado com base num caudilismo, certo? E o México passou por um período de transição,
com duas autocracias, do Benito Juárez e a do Porfírio Dias. A autocracia do Porfírio Dias, inclusive, foi mais longeva, durou cerca de 34 anos. Entre 1776 e 1910, ela só foi quebrada no âmbito da Revolução Mexicana e, sobretudo, da promulgação da Constituição Mexicana de 1917. Certo? Portanto, na questão 3, a alternativa C está correta. Vamos eliminar as duas alternativas abaixo. A alternativa D vai dizer o seguinte: a formação de um Estado nos moldes dos Estados Unidos, privilegiando a participação e a democratização das instituições recém-fundadas, que somente não prosperaram, como a República Norte-Americana, devido à assinatura do Tratado de Guadalupe Hidalgo. Essa alternativa ela está completamente equivocada. A formação dos Estados mexicanos não foi nos moldes norte-americanos, por mais que você tenha o nome oficial do país de Estados Unidos Mexicanos. Não houve uma democratização das instituições, e esse Tratado Guadalupe Hidalgo de 1848, ele foi o tratado que pôs fim à guerra contra o México. Lembrando que os Estados Unidos entraram em guerra contra o México, durou entre 1844 e 1848, em que 1/3 do território mexicano foi anexado pelos Estados Unidos, onde hoje são os atuais estados do Texas, Novo México, Arizona, Colorado, Califórnia, etc., Nevada, etc., dentre outros, El Paso, dentre outros, que foram anexados pelos Estados Unidos. O México perdeu 1/3 de seu território nessa guerra, e o Tratado de Guadalupe Hidalgo foi o que consagrou o fim da guerra e a perda oficial do território mexicano. A alternativa E, que também está errada, vai dizer: a grande influência da Igreja Católica e da França após a independência propiciou a formação de uma elite indígena que acabou por tomar o poder em 1857. Benito Juárez, como fez a grande reforma agrária e provocou uma guerra contra os Estados Unidos para reaver territórios seus que foram usurpados. Essa alternativa ela está completamente equivocada, por mais que a Igreja Católica tenha exercido um certo papel político na independência mexicana, tendo em vista que os padres Hidalgo e Morelos eles eram padres católicos, eles iniciaram aquele processo, deram um pontapé inicial naquele processo. Não pode dizer que a Igreja Católica tinha uma grande influência, e nem a França tinha uma grande influência no México, certo? Portanto, a questão 3, a alternativa correta é a letra C. Vamos à alternativa 4, ou a questão 4, melhor dizendo. A questão 4 vai dizer o seguinte: a definição que melhor se adequa ao conceito de caudilho está pedindo para que você escolha aquela alternativa que mais se adequa ao conceito de caudilho. Vamos lá. A alternativa A vai dizer o seguinte: uma formação indígena absorvida pelos brancos espanhóis e transformada em instituição quando da formação dos estados hispânicos, que se caracterizaram pelo cooperativismo na participação política. Essa alternativa ela está equivocada. Por mais que haviam caudilhos que eram mestiços com indígenas, certo? Ela não foi uma formação indígena absorvida, certo? Por mais que tenha ocorrido a ascensão dos caudilhos como uma forma de exercício do poder típico dos estados americanos recém-independente, essa forma de exercício não era moldada pelo cooperativismo, né, e nem pela ampla participação política, certo? Portanto, essa alternativa ela está equivocada. A alternativa B vai dizer o seguinte: a figura política que proliferou pelos estados hispânicos era um dono de terras que assumia o poder político, econômico e jurídico de um determinado local, impondo assim a sua vontade e se transformando na figura de Estado. Essa alternativa ela está correta, certo? O caudilho ele era uma figura política, certo, que exercia o poder local, típico dos estados hispano-americanos, em que ele era um dono de terras. Por que ele era considerado caudilho? Porque os estados recém-independentes tinham muitas dificuldades em manter a lei e a ordem nos poderes locais. Diferente da América Hispânica, ou na América Inglesa, na América Hispânica, o poder local não era tão forte. Então, quando ocorreu o processo de independência,
certo? Os governos centrais tiveram muita dificuldade de manter a lei e a ordem nos poderes locais. E quem que ocupou esse vazio de poder? Os caudilhos, certo? E ele era uma liderança, certo? Um poder político, econômico e jurídico exercido por meio da violência, né? Ele exerceu o papel de detentor da violência, não de detentor do monopólio. Ele fazia aquilo que o Estado não conseguia fazer e ele se transformou na figura do Estado, certo? Portanto, a alternativa B está correta. A alternativa C vai dizer o seguinte: líderes religiosos que tinham missão de catequizar indígenas que, quando da formação dos estados hispânicos, absorveram politicamente muita força e obrigaram os governantes a ceder religiosamente vantagens para seus grupos e protegidos. Essa alternativa está errada. A alternativa D vai dizer o seguinte: eram líderes carismáticos que mobilizavam as massas e tornavam possível a independência e a consolidação dos estados hispânicos. Essa alternativa ela está equivocada. Por mais que houveram caudilhos que eram carismáticos e que, de certa forma, mobilizavam um determinado número de pessoas, essa não era a condição para um indivíduo exercer um poder de caudilho, certo? Podia ser dispensável. O indivíduo poderia não ser carismático e não mobilizar as massas. Ele tinha que ter a terra e as armas. Ele tinha que ter boas armas e terra, certo? Portanto, a questão D está equivocada. A questão E vai dizer o seguinte: eram figuras que inicialmente tinham funções jurídicas durante o período pré-independência e depois da independência se tornaram legisladores na redação das primeiras constituições redigidas pelos Estados Livres, que foram feitas de forma a privilegiar pequenos grupos e consolidar poderes já existentes. Essa alternativa ela está equivocada, porque os caudilhos não eram figuras que inicialmente tinham funções jurídicas durante o período pré-independência, por mais que alguns deles tenham se tornado, sim, legisladores por conta da sua representação local. Eles eram muitas vezes escolhidos para compor os congressos, certo? Mas o que importa para a nossa análise é que a alternativa E está equivocada. Na questão 4, a alternativa correta é a letra B. Vamos à questão 5 também, última questão da nossa resolução de hoje, é da UERJ. Questão 5 vai trazer o seguinte enunciado: que motivos levaram os estados hispânicos, após a sua consolidação, a abolir a propriedade comunal indígena, que era de fundamental importância para a sobrevivência dessas populações? Vamos lá, alternativa A. Alternativa A vai dizer o seguinte: auxiliar as diversas tribos indígenas a viverem em instituições democráticas nas quais a propriedade comunal vinha contra esses objetivos socializadores da cidadania. Essa alternativa ela está equivocada. Você não pode falar em instituições democráticas nesse período histórico, certo? Portanto, a alternativa A está equivocada por conta disso. A alternativa B vai dizer o seguinte: por fim a um certo tipo de escravidão e servidão desenvolvida pelos indígenas, o que vinha contra os interesses dos novos estados livres. Pelo contrário, a questão comunal, as propriedades comunais muitas vezes elas eram instituídas para livrar o indígena da escravidão e da servidão, certo? Portanto, essa alternativa está equivocada. A alternativa C vai dizer o seguinte: com isso tentou socializar de fato a terra, distribuindo lotes iguais para as famílias que trabalhavam nessas comunas. Também está equivocada. A formação de uma comuna ela não tinha o objetivo de socializar a terra, certo? A alternativa D vai dizer o seguinte: acabar com a mita e encomenda que eram disseminados por todos os estados hispânicos. Também não. O objetivo de quando você acabou com as propriedades comunais era fortalecer a mita e fortalecer a encomenda, certo? Portanto, a alternativa D está equivocada. E a alternativa E vai dizer o seguinte: com isso liberava-se uma grande quantidade de mão de obra barata para trabalhar de forma quase servil nas grandes propriedades dos brancos. Essa alternativa ela está correta. Por quê? Porque quando você abolia a propriedade comunal, você expulsava os indígenas do local. Para isso, você obrigava o indígena, para sobreviver,
a ser servo dos grandes fazendeiros. Então isso aumentou a mão de obra barata, a mão de obra servil, certo? Portanto, na questão 5, a alternativa correta é a letra E. Recapitulando, na nossa longa resolução de questões de hoje, na parte A, a questão 1, na questão 1, a alternativa correta é a letra B. Na parte B, a questão 1, a alternativa correta é a letra E. E a alternativa 2, a correta é a letra C. E na parte 6, a questão 1, a alternativa correta é a letra E. A alternativa correta da questão 2 é a letra C. Da questão 3 é a letra C. Da questão 4 é a letra B. E da questão 5 é a letra E. Muito obrigado pela atenção de todos vocês. Vamos continuar aqui com os nossos estudos.